Então nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, trabalhando os elementos gerais do universo. A semana passada nós trabalhamos o item 3, as propriedades da matéria. E hoje nós vamos entrar no espaço universal. E nós vamos trabalhar as duas questõezinhas que tem, bem curtinhas. Da questão 35 e a questão 36. Tá. Vamos lá então. Então nós vamos trabalhar o espaço universal. O que a gente entende primeiro por espaço? Quando a gente está trabalhando o espaço, não vamos falar o espaço, o universo, olhando por esse lado. Quando a gente fala assim, qual é o meu espaço? Que espaço que eu vou atuar? Em que espaço está? Geralmente nós estamos criando na nossa ideia um limite, algo que vai determinar um local de ação. Muitas vezes a gente pensa em espaço, o espaço que há entre um corpo e o outro, um objeto e o outro. Mesmo quando nós vamos pensando no espaço universal ou no universo, ainda nós pensamos qual é o espaço que existe entre um planeta e entre outro planeta. Ou qual é o espaço medido entre o planeta Terra e o Sol. Nós ainda estamos tentando entender espaço como limite, algo determinado. É natural do ser humano. Nós falamos sobre matéria e nós descobrimos que matéria é muito mais do que aquilo que os nossos sentidos conseguem sentir. E nós trouxemos a questão do espírito, os dois elementos essenciais que Deus criou, matéria e espírito. E o espírito agindo na matéria. Só que qual é o limite dessa matéria? Ou até onde o espírito pode agir? Porque se eu não sei até onde vai essa matéria, e aí nós falamos de um tal fluido cósmico universal, que também tem aspecto material, e que é tudo, está em tudo, e o espírito age por ele até chegar na matéria, talvez para quem está chegando agora fique um pouquinho mais difícil, mas a gente vai entendendo ao longo do caminho. Então, qual é o espaço que nós estamos trabalhando aqui quando nós expandimos agora para o universo? Na palavra universal, aquilo que corresponde a todos, ou tudo. Quando nós trabalhamos a ideia de espaço, ou quando nós pensamos fora do planeta Terra, até onde vai? Qual é o limite? Há um limite? Não tem limite? Tem. Então, nosso raio de ação apenas da Terra, nós já sabemos que não é. Quando nós vamos para o espaço, quando nós pensamos na nossa galáxia, quando a gente sai fora da galáxia, nós estamos falando de criação, falando dos elementos gerais do universo, das causas primeiras, as primeiras coisas que deram origem às causas, que depois veio todos os efeitos. Se tem uma causa, essa causa originou alguma coisa. E isso que foi originado deve ter um limite, porque não seria a própria causa. Ou não? Vamos assistir um vídeo antes da gente começar? Porque as respostas de hoje são respostas muito curtas. Só que se a gente não entender, vai ficar um vazio muito grande e vai dificultar a caminhada. Vai ficar um espaço muito grande. Bom, então qual é o tamanho do universo? Ou qual é o tamanho, o espaço universal? Hoje nós já temos esse vídeo, eu não sei de quanto que é atualizado, mas ele não vai falar em números exatos. Então só para a gente ter uma ideia da dimensão do universo fora da onde nós estamos. Porque nós estamos tentando entender a doutrina espírita olhando pela Terra, limitado a um espaço.
Ou quando eu falo, olha, há um elemento essencial, primitivo, material. Eu ainda estou com dificuldade, eu estou tentando colocar a cadeira como sendo isso. Quando eu falo de questão do espírito como princípio inteligente, eu ainda estou pensando eu como espírito, ainda que Kardec já trouxe. E aí eu vou ver que a cadeira no vídeo, ou eu no vídeo, some. E é disso que nós estamos falando. Então vamos lá. Vai estar escrito aqui embaixo em português, mas eu acho que não precisa nem de legenda o que nós vamos ver. É mais visual do que informativo, tá? Aqui são anos-luz. Eu deixei a questão do universo, do multiverso, que a gente tem uma questão vai trazer para nós, é importante que a gente pense nisso. Há mais do que um universo? Se eu pensar em limite, obrigatoriamente eu tenho que pensar que tem. Se eu entender que não há limite, é um universo só. Mas se eu quiser pôr um limite no universo, tudo isso, e nós estamos falando aqui do passado, porque já tem informações muito mais novas, quando a gente fala de James Webb agora, recentemente, bilhões e bilhões de galáxias e planetas e tudo mais. Então é desse espaço que nós estamos falando hoje, espaço universal. Só que eu preciso tirar vocês da caixinha ainda. Então, antes disso, eu trouxe, antes de a gente entrar na questão, eu trouxe um texto lá da Gênesis para a gente trabalhar. Esse capítulo 6 da Gênesis, que traz como título Uranografia Geral, que é justamente a ciência que estuda os corpos celestes, as movimentações celestes, ele abre para nós, Kardec, trazendo essa informação.
Então esse capítulo 6 é um capítulo riquíssimo, mas lindo, 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 lindo. Então ele fala assim, ó, este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e assinados por Galileu Galilei. Então, há diversas cartas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas assinadas por Galileu Galilei, confirmado a assinatura por Kardec. Só que o que já seria um tanto quanto maravilhoso da gente pensar nisso, tem aqui, ó, quem recebeu foi um tal de médium CF. Quem é CF? Aqui no livro fala que é Camilo Flammarion. Com quantos anos? Quando a gente abre lá e vai buscar o texto original, está escrito assim, ó, um jovem que está iniciando como médium, com 20 anos de idade. E aí nós vamos ver a capacidade dele interpretar algo que seria impossível, que aliás só a ciência de agora está provando isso. Quantos planetas tinha em 1857 ou até o século XIX? Só os visíveis. Tinha 8. Só existia 8. E nós vamos ler o que ele vai trazer e falar, mas não é possível. Que com a informação daquela época, como que isso seria recebido? Camilo Flammarion com 20 e Leon Denis com 17. É esse jogo desses dois espíritos caminhando junto. E aí tem relatos de Kardec e dele falando muito sobre o espaço, porque ele trabalhou muito no Observatório da França, né? Então, não precisa nem falar, né? Então vamos lá. Primeiro, esse texto que vai trazer, ele fala sobre as leis do universo e sobre as forças de transformação. Mas eu não vou pegar as forças que regem o universo. Eu quero só as leis nesse primeiro momento, tá? Então vamos ver o que esse texto traz para nós. Ele vai contar para nós a história de um ser desconhecido. E é para nós nos colocarmos nessa condição de imaginar essa história. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animáculos que da natureza mais não conhecem do que os peixes ictiofagos e as florestas submarinas, a ideia aqui não é se preocupar com o tipo de peixe, com o tipo da espécie, é entender o que ele está falando para nós. Olha, imagina que esses seres desconhecidos, que a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque está tão no fundo do oceano que não há tecnologia para a gente mergulhar e conhecer essas criaturas. Ou seja, está lá embaixo na escala evolutiva. Vamos pensar nisso. Onde a luz não chega, onde a pressão é tão forte que não tem como enviar sonda, submarino, nada disso. Essas criaturas que a gente não conhece, tá? Então está no fundo das tenebrosas regiões de um oceano. Vamos seguindo, ó. No fundo do oceano nós podemos dizer que não tem luz. Então vive um processo de escuridão. Vamos guardar essa informação. Porque ele vai trazer para nós essa história depois. Se essa criatura recebesse de repente o dom da inteligência, aí nós lemos lá na questão 24 que a inteligência é um atributo do Espírito. Então, se de repente essa espécie evolui e ele recebe o dom da inteligência, a faculdade de estudar seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjectural
extensivo à universalidade das coisas? Se nós imaginássemos essa criatura saindo dessa condição lá embaixo, no fundo, sem conhecimento, sem condição de inteligência, sem poder pensar, e ele ganha agora a inteligência para analisar o seu mundo. Nós estamos ganhando inteligência, tecnologia, ferramenta para analisar nosso mundo. Que ideia faria esse animal que começou a questão racional agora, começou a pensar e vai começar a desbravar o mundo? Então, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo das suas observações? Alguém, uma criatura que não conhecia nem o que estava em volta. Nós, às vezes, não conhecemos nem as coisas materiais visíveis. Aí ele fala, olha, agora, imagina que esse animal, ele começou a não mais ter ideia apenas do habitat dele, mas que pudesse agora compreender um outro habitat, o terrestre. Nós agora, podendo estudar ou aprender sobre o universo, saindo do habitat nosso. Se agora, por maravilhoso efeito do poder da sua nova faculdade, da inteligência, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas eternas. Elevar-se, nós podemos pensar num processo de evolução espiritual do próprio ser ou nosso, acima das suas trevas eternas. Trevas eternas é aquilo que a gente cria como crença, como uma ideia e não destrói a ideia. Então a gente vive nessa treva eterna quanto ao entendimento do universo. Nós estamos falando disso. A galgar a superfície do mar, mas distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico. Que juízo faria ele das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Então agora ele começa a chegar à superfície. Ele começa a ver a vegetação. Ele não conhecia. Não conhecia, vamos trazer para a gente? Não conhecia a existência de planetas, de galáxias, de um monte de coisa. Ele começa a ver que há um sol. Começa a ter sensações diferentes de temperatura, luminosidade. Nós também estamos evoluindo para novas percepções. Que juízo esse animal que antes estava lá nas trevas, não conseguia ver nada por fora, e que agora ele ganha uma nova visão, ganha luz. Que juízo ele iria fazer das teorias sobre a criação do universo dele? Se nós olharmos para um peixe nessa condição, impossível, uma que ele não pensa, mas se ele pensasse, impossível seria ele imaginar que existem seres vivendo como a gente. E aí a gente evolui um pouquinho e chegamos nós. E a gente está olhando para frente dizendo, é impossível ter seres que vivem, não sei em que condição ainda. Quantas crenças nós somos obrigados a olhar para trás e refletir e desmanchar ou destruir ou esquecer, porque as crenças que nós trouxemos quanto a espaço universal, universo, sobre espírito, sobre matéria, com tudo que nós já aprendemos, nem na doutrina espírita, na vida, nós já seremos obrigados a voltar e falar, isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem sentido, isso aqui pela razão não tem como. É a condição do peixe. Se nós fôssemos o peixe, vivendo lá no fundo, aí colocamos os 2 pés agora na terra, e aí a gente vê a maravilha que é a vegetação e o sol. Eu vou voltar para o alto, para o mar, lá para o fundo do oceano e falar, não existe, ou eu vou falar assim, olha,
Aquilo que eu imaginava existir era só um negocinho assim. Aqui fora é um negócio gigantesco que eu tenho que explorar agora. Ah, é o peixinho, né? É. A palestra que eu fiz, eu uni os dois. Então vamos lá. Não as baniria de pronto, substituindo-as por uma apreciação mais ampla, relativamente tão incompleta quanto a primeira? Nós não chegaríamos e baniríamos todo o passado e falaríamos, olha, tem muita coisa para frente, aquilo estava errado. Só que aí eu vou saber que também é incompleta, porque eu também não tenho conhecimento. Antes era um conhecimento incompleto. E aí eu cheguei até aqui e agora eu não sei para frente o que eu tenho. Quer dizer, também é incompleto. Tal o homem, a imagem da vossa ciência, toda especulativa. Naquele tempo, ou aos dias de hoje, quando a gente pensa em ciência, voltar nas crenças, quantas crenças realmente são aplicáveis? Realmente tem como existir? Ou foi só especulativo? Só está na teoria. Eu ainda não consegui ver, confirmar na prática. Um exemplo? O céu e o inferno. Até hoje ninguém conseguiu viver o céu ou o inferno físico. Mas a gente comprou a ideia há muitos anos. Diferente do plano espiritual, porque pela mediunidade a gente vive essa questão. Então é diferente. Os espíritos se movimentam objetos, há respostas inteligentes, como nós trabalhamos na introdução. É diferente. Aí então Kardec coloca uma observação, quanto à ciência especulativa. Tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se haverem despojados do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desse mundo. Aqueles que negam, quando chegam, desencarnam do outro lado, vão ver o quanto estava equivocado. Mas eu fico imaginando a alegria de Galileu Galilei. Porque lembra que ele foi preso político, digamos assim, porque ele já trazia revelações e que a igreja na época controlava. Então ele sentia que não tinha limites, que era ilimitado, era infinito. Ele já trazia o heliocentrismo, que nós já falamos aqui também, que a Terra não era o centro. E aí ele desencarna e ele vai poder ver que realmente aquilo que ele falava era a realidade, porque ele já conhecia isso. E aí ele vai enviar através de um médium os relatos que a ciência ao longo do tempo vai confirmar. Compreendem então quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vêm-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estavam da verdade. Então nós percebemos, nessa história que Galileu envia para nós, que ele está dizendo da gente, que esse animal nem existe, que somos nós muitas vezes no fundo, daquilo que existe, o universo se abrindo para nós e nós ainda duvidando. O universo se expandindo e nós ainda vivemos as mesmas limitações de pensamento. Inclusive, muitas vezes, dentro da própria religião. Muitas vezes, dentro de um próprio centro espírita, dependendo do centro espírita. Do pensamento, da linha de pensamento. Então a gente traz uma cegueira ainda muito grande, quanto ao nosso despertar espiritual. Vamos para a primeira questão, 35, então? Eu penso, por exemplo, nas crianças,
que um pai, uma mãe, agora nem tanto por esse lado, mas antigamente, por exemplo, chegava para você e falava assim, não vai no escuro porque tem bicho-papão. Não faz isso porque senão é o mesmo sistema. Você toca, escritoria, né, as crianças, para que ela fizesse o que você queria por medo. Porque se você questionar o que a hierarquia traz, vai Sim. para as penas eternas. Então, olha, é uma coisinha tão tosquinha e sem querer uma mãe, um pai, não vai na esquina que tem um homem do saco. Mas é o medo, né? O medo que controla todas essas crenças. E o medo vai levar a gente sempre ao poder, né? Aquele que quer ter a razão ou o poder impõe uma verdade. O que faz com a criança. Mas aqui, é isso aí mesmo. Mas aqui, Galileu está falando assim, agora nós estamos olhando, agora nós crianças que fomos ensinados a ter medo, colocamos os 2 pés na terra. Só que a gente está querendo viver lá ainda. Esse chamado aqui é individual. O espaço universal. Isso que nós falamos até agora aí. Eu não quero colocar isso que nós falamos até agora. É infinito ou finito? Não tem nada além do espaço? Kardec está buscando entender aqui além das percepções humanas, porque naquele tempo não tinha essas informações. Então, dentro do que tinha, ele está dizendo, olha, existe um limite, porque o entendimento, né, era de que existia a terra e os céus, e um limite. Existe um limite ou não tem limite? Uma percepção muito maior, mais ampla de universo. Porque também falava-se que o limite, né, desse espaço universal, então, na hora que você chegasse no limite, ali estava Deus. Então nós também viemos dessa, ainda que você fale assim, mas nunca ouvi isso. Mas essa crença alimentou a gente em algum momento. De que Deus estava criando o universo, então óbvio, acabou o universo e está a mãozinha de Deus fazendo o universo. Porque a gente está nessa concepção ainda. Então é disso que Kardec está perguntando. Se tem um limite ou não. Se pensar assim, você pensa que Deus também é limitado. Perfeito. Eu acho que não tem limite porque Deus nunca parou de criar. Ele continua criando. Mas ele poderia criar, tá certo o que você está falando, mas ele poderia criar aqui, esse é o limite. Agora ele criou aqui, esse é o limite. Agora ele criou aqui, esse é o limite. Agora ele criou aqui, esse é o limite. Diz que não tem limite. Ele não para de criar. E ele não está fora, porque se ele estiver fora... Então vamos lá para a resposta. O espaço universal é infinito ou limitado? É infinito. Então não tem barreira, não tem limite, não tem fronteira, não tem nada, demarcação nenhuma, tá? Aí ele vai falar para nós, suponho limitado. Imagina se ele fosse limitado, né? Imagina, vamos pensar que se ele fosse. Que haveria para lá do seu limite? Então, vamos imaginar que existe um limite. A hora que eu cheguei no limite, o que tem depois do limite? Porque eu estou numa cidade, aí eu vou para uma outra cidade. Eu vou daqui para Iracemápolis. Acaba o limite de Limeira, começa o limite de Iracemápolis. Nós estamos num bairro. Aí eu saio de um bairro, eu caio num outro limite de outro bairro. Eu estou no limite da minha casa. Quando acaba o limite da minha casa, começa uma outra casa.
É aqui que eu quis deixar o vídeo até o multiverso. Porque se nós quisermos colocar um limite, tá bom. Então tem o universo A, e a hora que acabar o universo A, começa o universo B. E aí vai ser o universo do mesmo jeito. Então ele colocou assim, ó, isso te confunde a razão. Porque imaginar que há um limite para o universo, né? Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. A nossa razão, quando a gente pensa no universo, a gente pensa já no infinito. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, com o que é desconhecido. Porque antes falava que Deus era o infinito, não é, sabe que não é. Não é na pequena esfera, no planetinha Terra, que nós vimos no videozinho, que ele sumiu no vídeo e sumiu, não ficou nem um pixel, né? Não é na pequena esfera em que vos achais que podereis compreender. Então, na condição que nós estamos, vivendo nos limites que nós estamos, no pouco conhecimento universal que nós ainda temos, não vai ser aqui agora que nós vamos entender a questão de limite, embora não tenha, embora entenda, é infinito. Mas infinito é desconhecido. Tá bom, mas da onde você está agora não tem como você saber diferente. E aí nós temos que lembrar da questão 17. Vamos à questão 17. Não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então os Espíritos já tinham falado para Kardec que nesse mundo muitas coisas não podem ser reveladas, porque nos falta... Muito bom. Então está tudo certo a gente não entender ainda a questão do limite, embora não tenha mesmo, do infinito. Léo, tem um programa específico do Limiar da Manhã, com o Herculano? Você está gostando disso, né? Não, mas esse é muito bom com o Chico. Não, todos são bons. Aí o Chico fala assim, olha, certa feita, perguntei para o espírito de Emmanuel para ele me explicar essa história de Cristo e o Cristo da Terra. Aí ele comenta, né? Em viagem astral, Emmanuel pega ele e vai subindo, 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 aí viu a Terra bonita no espaço. Aí ele comenta, com todo respeito à figura de Jesus, mas Jesus cuida da Terra, tem outros planetas. Aí eu fui vendo o sol brilhando, aí eu fui subindo, 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 as coisas foram ficando para trás, para trás, para trás. E aí ele diz, foi tão que vi distante a galáxia de Andrômeda, que você mostrou no vídeo também. Aí minha cabeça ficou tonta, fiquei com vontade de voltar, tomar um café, comer um pão de queijo. E foi só um pedacinho que ele foi, né? Bom, aí Kardec trouxe um comentário a respeito da resposta dos Espíritos, então. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até o infinito. Então, ainda que a gente pense que há um limite, a gente imagina, bom, se tem um limite, alguma coisa além daí existe. Porque não tem como falar, não, nada existe. Né? Portanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Vazio absoluto. O que a gente tem no vazio absoluto? O que a gente tem no vazio absoluto, Marcelo? A resposta está certa. Mas a gente tem vácuo também? Não? Ah, então tá bom. Até escuro. Energia escura também? Que é só um pouquinho. Fluido cósmico. Quantos pouquinho? A ciência diz 95. Energia e matéria, né? 4%, 5% é o universo conhecido, o resto desconhece.
Então ele está dizendo para nós ainda em relação a esse vazio, né? Se a gente imaginasse desse vazio, tá? Estou vendo um vazio, não tem nada, cheguei no limite aqui do universo e tem um vazio. Esse vazio ainda é o espaço. Então continua sendo infinito. Enquanto eu estiver vendo, ainda que seja vazio, é o espaço. Tá? Por isso que a razão já nos diz isso, a gente não precisa ir muito além. Tá? Só que nós estamos trabalhando com o espaço. Então o que eu fiz? Eu trouxe um texto lá do capítulo 6 da Gênesis, também de Galileu, que ele vai falar sobre o espaço. E aí ele vai mostrar, e é aqui esse texto, que nesse momento estava se descobrindo o 8º planeta. Acho que 1848. E aí nós vamos ver o que ele vai trazer para nós nesse período. Ainda também Camilo Flammarion trazendo a informação, tá? Então ele abre para nós assim, ó. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, da qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Muitos disseram que o local onde não tem matéria, ou corpos, não tem o espaço. O grande desafio é, nós já não sabemos mais o que é matéria. Porque o que a gente não vê também é matéria. Até o que a ciência não consegue desvendar é a matéria escura, a energia escura. Então ficou difícil de eu pensar num lugar que não tem. Então, antes a gente pensava em duas separações, como nós falamos também. A terra e os céus. Só isso. Muita gente, mas muita gente ainda traz essa ideia de a Terra ao centro do universo e os céus. Quer dizer, a ciência já evoluiu, a pessoa já saiu do fundinho do mar, ela já foi colocada em terra firme, a ciência já mostrou a vegetação, tudo, né? Já mostrou um monte de descoberta e tem pessoas ainda vivendo essa realidade que ele está trazendo para a gente aqui, tá? Nisso foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certos números de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que, aonde acabasse os corpos, igualmente o espaço acabaria. De novo, se eu entendo que somente onde tem matéria, que realmente faz parte do espaço, aonde eu não vejo mais matéria, não tem mais espaço. Não tem como eu pensar em corpos finitos que eu consigo contar. Só tinha 8 planetas, vamos voltar de novo. Eu contei 8 planetas. Como eu posso pensar em algo infinito se os planetas são finitos? Como eu posso pensar em infinito se eu estou pensando que só tem vida na Terra? Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, os planetas, o vazio onde a matéria atua. Então, de maneira alguma eles pensavam no universo maior, sempre fechadinho, né? Deixemos todas as definições que nada define nos tratados aonde repousam. Então, deixa essas imaginações, essas teorias, aonde elas estão. Vamos caminhar daqui para frente. Tudo isso que nós já aprendemos lá para trás, esquece. Deixa repousando lá. Quando a gente pensa em espaço, está muito claro para a gente o que é o espaço. O videozinho relata isso. Embora nós não saibamos da imensidão, mas a gente tinha uma breve ideia do que é o espaço, ou do que é o universo. Então ele fala, olha, espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva, simples. Na nossa cabeça está
desenhado o que é o espaço. E axiomática, de si mesma evidente, ou seja, é lógico que nós estamos vendo que o espaço é tudo isso, tá? E a cujo respeito as diversas definições que se possam dar, nada mais faz do que obscurecer. Querer definir exatamente o que é o espaço só vai piorar, porque a gente não tem condição de querer trazer o limite, de trazer... Não, a gente não tem condição ainda. Só vai dificultar ainda mais a compreensão. Todos sabemos o que é o espaço. E eu apenas quero firmar, porque ele já havia falado enquanto encarnado, que ele, o espaço, é infinito. A fim de que os nossos estudos ulteriores, os próximos estudos, não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ou seja, aqui ele está dizendo, se você ainda não está convicto de que o espaço é infinito, não adianta seguir com o estudo. Volta e vamos entender que realmente é infinito. Porque senão vai criar barreira no entendimento. Nós não vamos conseguir avançar. Mas imagina isso lá atrás, se não era um choque. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de não ser impossível imaginar-lhe um limite qualquer. Então ele está dizendo... Você botou um não ali na frente. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer. Sem o não. Então não é uma intuição, não. É porque realmente, né, é lógico. E porque apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos a extensão a percorrer. Então é muito mais fácil pelo pensamento, pela lógica, a gente imaginar, seguir. Então imagina, vamos seguindo no espaço. É muito mais fácil entender que ele é infinito, que não tem fim, do que eu parar para pensar e imaginar o limite. Porque se eu imaginar o limite, onde eu pararia? Só pensando. Então eu vou sair daqui, vou indo para o espaço e eu vou parar no limite. Aonde? A gente não consegue nem pensar nisso. Não estou falando de ser real, estou falando de pensamento. Uma viagem pelo pensamento. Aí eu vou parar em tal lugar, no espaço, e aí eu vou continuar a extensão. Então a gente entende, não é só, é lógico esse processo do infinito, tá? Então agora ele vai propor para nós, como ele falou do pensamento, ele vai propor uma jornada mental para a gente viajar só pelo pensamento, porque a gente não tem condição de fazer diferente. Para afirmarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, então vamos fazer a viagem do Chico, só que vai mais longe que o Chico. Perdida no meio do infinito, ou seja, a Terra está perdida no meio do infinito. Para um ponto qualquer do universo, então nós vamos sair da Terra para um ponto qualquer um pode escolher o ponto que quiser, tá? Para o lado que quiser. Com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica. O que é a centelha elétrica? A velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então vamos lá, por segundo. Tá. Saindo da Terra para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo,
e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado esse globo. Uma légua, 6.600 metros. Quando foi determinado a velocidade da luz? Em que ano? Não sei. Quando foi? Marcelo não sabe? Não. A velocidade da luz foi... Que ano foi definida? Que ficaria mais interessante. E a gente percebeu com o Einstein, né? Aliás, Einstein já dizia que o universo não tinha limites. Era infinito. E a briga era essa. Mas é anterior ao Einstein. É anterior? A velocidade da luz foi descoberta em 1676. Ah, foi antes. É. Mal tenhamos deixado esse globo. Andando tudo isso, nessa velocidade, nós mal teríamos deixado esse globo. Mas achamos num lugar onde apenas o divisamos sobre o aspecto da pálida estrela. Tão distante, nós vamos olhar para ela, vai estar pálida, quase imperceptível, sem brilho, sem nada. Como que é? Ele está tirando a gente da perspectiva da Terra, porque a gente está querendo olhar o mundo ou o universo da Terra. E ele está falando, sai do habitat teu, e aí fora dele você vai ter uma observação muito maior. Porque daqui para lá é muito limitado. Então sobe, por onde você quiser, para que direção for, e aí nós vamos observar o todo. É o que ele está trazendo para a gente. Para a gente pensar nessa velocidade, né, de 300 mil km por segundo, a NASA tem uma sonda que é a sonda mais rápida, que é a sonda Parker, se eu não me engano. Ela viaja a 538 mil quilômetros, então a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ela viaja 538 quilômetros por hora. Para a gente ter uma ideia, para poder sair da atmosfera, para poder ultrapassar a velocidade da gravidade, né? A lei da gravidade, é preciso a gente estar na média de 28 mil quilômetros por hora. Quando a gente pega a espaçonave da SpaceX para poder romper a barreira, é essa velocidade mais ou menos, 28, 29. A nave que foi para a Lua era 39 ponto alguma coisa, 39 mil quilômetros por hora, para poder chegar. Pode deixar o posto. Poxa, mas o pensamento é esse, né? Porque é nessa velocidade. Não, ele está falando 300 mil por segundo. É muito rápido. É muitas vezes daqui em Iracemápolis, né? Bom, vamos ver. Passado um instante dessa viagem, então, seguindo sempre a mesma direção, porque a gente poderia falar que estava indo e voltando, é a mesma direção, afastando. Chegamos a essas estrelas longínquas, que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, dessa localidade que nós estaríamos, e que dá para a gente imaginar, hein? Porque a ciência já nos traz nessa ideia, né? Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar, nas profundezas dos céus, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado. Daqui no Sol, 150 mil quilômetros de distância. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, aonde Deus semeou o mundo na mesma profusão ou quantidade com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Então ele está falando para nós que há centenas de bilhões de planetas, porque há centenas de bilhões de plantas.
Mas só tinha 8 planetas nessa época. A Terra virou grão de areia e sumiu. Tem gente que ainda se acha. Tem gente que ainda se acha. O grão da areia. Quanto mais a gente avança, mais a gente tem que descobrir. Quanto mais a gente vai longe, mais a gente percebe que tem muito mais longe. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sobre as vistas. E, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, da luz, nenhum passo igualmente teremos avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível da onde saímos, e aqui chamamos Terra, eis aí que é o espaço. Quer dizer, o Espírito trouxe informações que muito tempo depois seria confirmado, né? Então nós estamos falando de limite do universo. Aí já percebeu que não tem limite. E se tem, tá longe, né? Pra caramba, né? Bom. Então, pensando nesse limite, e pensando que tem horas que eu olho para o espaço, eu não, né? Mas que as tecnologias buscam espaço, e há um vazio. É a resposta da 35, óbvio, né? Mas que desencadeia para a 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Em alguma parte, nem se for no canto. Não existe canto, mas nem se for num canto. Porque agora descobriram uma tal de borda universal. Vocês já ouviram falar? Então estão indo lá e tem agora, não é a abóbora, é a borda. Então eles imaginaram que ali seria o limite. Só que quando chegou nisso, eles descobriram um deserto infinito que eles não encontraram mais. Então eles imaginavam que a borda seria o limite. E já entenderam que não é. Então o vácuo ou vazio, né, absoluto, completo, absoluto é completo, né? Existe em alguma parte do espaço universal? Tem algum lugar que nada existe? Nada, nada, nada. Nada não existe. O nada não existe. Então vamos lá. Não há o vácuo. O que te pareces vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, mesmo em regiões muito distantes, entre galáxias muito afastadas, ainda ali não existe o nada. Como as sondas aqui do nosso planeta enviadas para outros planetas, tipo Marte, eles falam que não tem nada. Não tem nada. É porque os equipamentos aqui não conseguem visualizar, captar as coisas que não existem. E quando eles buscam nesses lugares, nesses vazios, eles dizem que existe uma energia. Tanto que, se vocês lembrarem naquele vídeo, tem uma bolinha que aparece. Ali são os resquícios radioativos ainda, né? Mas eles falam assim, olha, ali naquele vazio há energia. E aí eles chamam a energia do vácuo. Ué, mas se o vácuo produz energia é o que mesmo? Matéria. Léo, do primeiro Pica-Fogo do Chico, lá em 1971,
fizeram a mesma pergunta para ele. Chico, você escreveu um livro que a sua mãe vai para Marte, Cartas de uma Morta. Mas aí falou que tinha gente lá vivendo, sociedade. A NASA mandou uma sonda, viu que era uma rocha, que nem a Lua. Como é que você responde? Aí a resposta dele, eu vou reduzir porque é comprida, olha, com todo respeito à ciência, torcemos para que a ciência avance e tudo, né? Mas é necessário que a gente se disponha a entender o que é a antimatéria, ou ele diz matérias avessas, etc., para que a gente compreenda outras organizações, etc., etc. Até os buraco negro hoje descobriram que a construção dele é matéria. A matéria, a antimatéria, é. Então, e a gente tem que pensar, poxa, então tá bom. Se não existe o vácuo, se não existe o nada, se não existe o vazio, o que a gente está olhando? Então agora nós precisamos ser lógicos, vamos pensar de novo. Nós falamos que existe um negocinho aí, que as suas transformações vai produzindo tudo que a gente conhece. Todos os elementos, os corpos simples, da tabela periódica, vêm desse negocinho. Só que tem esse pozinho, ele tem, em algumas localidades mais elevadas, ele tem uma pureza que nós não conseguimos ainda captar. Então vamos lá, fazer uma resposta assim, bem racional. Aonde, considerando que não existe o nada, aonde está o vácuo ou o vazio, está preenchido com... É tangue? Pozinho? O que é o pozinho? Fluido cósmico universal. Então, aonde ele está olhando que não tem nada, que é vazio, tem fluido cósmico universal, que é da onde tudo se deriva. Fluido universal. Certo? Então não tem fim. Alguma dúvida?